Oi, meus amores, muito bom. Nós vamos agora para o quinto módulo e muito bom que você já esteja fazendo aqui o quinto módulo. Eu acredito que muita coisa você já compreendeu e ainda teremos muitas coisas para compreender ao longo desse trajeto. A nossa aula do quinto módulo é para nós entendermos o que a gente chama de segunda tópica em psicanálise. Segunda tópica. A primeira tópica, você lembra? Ela falava sobre consciente, inconsciente e pré-consciente. Se tratava de uma questão topográfica, né, em relação aos espaços mentais ocupados no que diz respeito a essa memória. Já na segunda tópica, são instâncias que administram essa personalidade, id, ego e superego, e a realidade, que é isso que a gente lida a cada dia. Nós não temos controle sobre a realidade. A gente acabou de passar, e ainda estamos passando, por uma pandemia. Essa é a realidade, é uma realidade mundial. Então a realidade é tudo aquilo que é externo, aquilo que eu não tenho controle, é o que acontece. Já id, ego e superego são três instâncias que compõem a personalidade. Mas cada pessoa terá uma dinâmica diferente entre essas três instâncias. E aí, em função disso, personalidades diferentes. Para uma pessoa saudável psiquicamente, não tendo nenhuma psicopatologia, quem administra é o ego. Mas o que é o ego? O ego é a instância da personalidade que é a consciência da própria existência. É o eu, é o quem eu sou. Eu sei que eu sou a Sandra, psicóloga, psicanalista, Sandra Barilli, sou casada, tenho filho, tenho uma neta, né? Então, essa minha consciência de quem eu sou, isto é o meu ego. O desenvolvimento do ego para a criança, ele vai acontecendo conforme essa criança ela vai se desenvolvendo. Tem um momento aí por volta dos 4 meses, inclusive, que o bebê ele olha, né, para as mãozinhas, observa os dedinhos da mão, do pé. O cérebro ali está mapeando as pontas, onde acaba esse corpo. Porque depois, quando ele começa a engatinhar e a andar, ele precisa ter a administração desse corpo e do espaço em que ele está inserido. Então, esse mapeamento cerebral dessa parte concreta do corpo. Mas existe também esse mapeamento no que diz respeito dessa ideia de existência. Tem um autor chamado Winnicott, ele fala assim, ele tem uma fala muito legal. Ele diz assim, quando o bebezinho olha para a mãe enquanto mama, e a mãe olha para ele de volta nos olhos, ele vai parafrasear, né, como se ele dissesse assim, eu te vejo, você me vê, logo existo. Então ali ele começa esse desenvolvimento e essa ideia da própria existência. Porque a princípio o bebê ele não se distingue das coisas, dos objetos, das outras pessoas. É como se tudo fosse uma extensão dele. E nessa extensão dele, ele tem uma ideia de um poder sobre o objeto, né? De uma certa onipotência. Se a luz acendeu foi porque eu fiz aqui um movimento e a luz acendeu. Depois é que ele começa a compreender que não é bem assim, porque a luz é uma extensão dele a princípio, né? Então, conforme vai se desenvolvendo, vai separando o eu dos outros objetos e com isso vai organizando o que a gente chama de eu, consciência da própria existência. O eu como um componente das instâncias da personalidade, tá? E aí nós vamos encontrar que a maioria das pessoas, há um índice de abuso muito grande, entre 6 aninhos até por volta de 8, mas assim, no consultório chega uma quantidade absurda de pessoas que foram abusadas aos 3, aos 4, aos 5 aninhos, em pleno desenvolvimento dessa ideia do eu, de quem eu sou.
E se o abusador é uma extensão, se essa criança é muito pequena e ainda está nessa ideia de onipotência, a ação do abusador é em função de algum movimento dela, né? Olha que coisa terrível para ficar no psiquismo depois para a vida adulta. Se a criança ainda tem essa ideia de não estar de forma individual em relação às outras pessoas que estão ao redor. Por isso é que quanto mais nova a criança, quanto mais nova for o abuso, pior será o trauma, porque ela está exatamente nessa compreensão de quem ela é. Então, quando chega o outro e provoca essa invasão, dependendo da faixa etária, essa invasão pode ser percebida como uma provocação da parte dela para com o outro, né? Como ela sendo a autora, né, dessa dinâmica. Então, a idade em que houve o primeiro abuso é de uma importância muito grande, porque quanto mais nova a criança, mais prematura ainda essa criança no que diz respeito ao desenvolvimento do psiquismo, ao desenvolvimento dessa personalidade e dessas instâncias. Pode confundir muito as instâncias, né, que formam aí a personalidade. É muito importante que o eu esteja no comando do id e do superego, que ainda vamos entender melhor aqui do que se trata o id e o superego. Mas a criança, ela precisa, tendo esse processo de quem ela é, do individual, né? Inclusive em palestras para os pais eu falo, é importante você sair individualmente, pelo menos uma vez por mês, com cada filho. Se você tem 3 filhos, né? A cada 15 dias, saia com um filho, pelo menos, ou a cada uma semana, saia com um filho, para ele se perceber como sendo individual naquela família, fazendo parte, né, daquela família de forma individual. E é importante ter uma fala que ele sinta que está realmente falando em relação a ele. Quanto maior a ideia do eu, desse individual, a gente não está falando de individualismo, a gente está falando do ser individual, são coisas diferentes. O individualismo está na casa do egoísmo, né? Mas o individual é de extrema importância, o saber quem eu sou. Inclusive no meu Instagram eu coloco muitas perguntas, tem uma caixinha de perguntas que eu faço algumas perguntas para as pessoas que me seguem, para poder refletir um pouco. Eu nunca parei para pensar qual é o meu lugar no mundo, por exemplo, onde eu me sinto bem, né? E eu costumo falar que o meu lugar no mundo é no Brasil, no estado do Ceará, numa cidade chamada Aquirás, num local chamado Porto das Dunas, numa praia e uma lagoa, né? Na verdade é uma península, e lá eu me sinto muito bem, é um bairro, um local que eu me sinto muito bem, o mar, a praia. Então a gente fazer essas reflexões mesmo como adulto, quem eu sou, de onde eu vim, é de extrema importância. Você ter um ego, um eu, né, desenvolvido, que sabe o que você quer, que sabe o que você deseja, que sabe fazer as suas escolhas, mas para isso é necessário essa reflexão. E aí é muito importante nós pensarmos no ego, que é a instância, uma das instâncias que forma a personalidade, que diz respeito ao eu, a quem eu sou. E isso não é uma questão de egoísmo ou individualismo, é uma questão de autoconhecimento, e esse autoconhecimento é muito importante, né? E por isso é muito importante saber da própria história, de onde eu vim. Mas eu volto a falar para vocês a respeito de Jean-Paul Sartre. Ele diz, não importa o que fizeram do homem, o que importa é o que o homem faz daquilo que fizeram dele. Então é um momento que eu começo a ter mais consciência de onde eu vim, mais do que eu quero, para compor esse meu eu, né? Do que eu quero, como eu quero ser, eu posso me compor.
porque existe a plasticidade neural, existe a possibilidade de, aos poucos, dar conta dos traumas, e eu diria apurar um pouco mais essa personalidade, essa pessoa que eu desejo ser. Mas, infelizmente, o trauma do abuso, quanto mais nova essa criança sofreu esse trauma do abuso, mais isso pode implicar em, que a gente chama em progressões traumáticas, consequências do trauma, mais essa criança pode ter um psiquismo comprometido, ao ponto de desenvolver uma psicopatologia, que é um dos fatores, né? Os grandes traumas é um dos fatores que compõem as grandes psicopatologias, como o transtorno borderline, por exemplo. Então, quanto mais jovem a criança, mais sensível ela é para esses ataques daquilo que ela ainda não suporta, daquilo que ela ainda não dá conta, daquilo que ela não está pronta para lidar. E o desenvolvimento do ego, ele vai acontecer conforme essa criança vai se desenvolvendo, conforme essa criança vai se apropriando, né, de tudo que está ao redor dela e de quem ela é em todo esse contexto, ok? Então, o ego é uma instância da personalidade e diz respeito ao quem eu sou, ao eu, ok? Beijo e até a próxima aula.